Alô amigos, uma boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Uma satisfação estar aqui novamente com vocês, falando de espiritismo, de reencarnação. E hoje eu tenho um tema muito especial para falar, porque eu estava estudando ainda há pouco o Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 14, que tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, no Instruções dos Espíritos, há uma mensagem primorosa do Espírito de Santo Agostinho. Santo Agostinho, para quem não está ainda lembrando, é um santo, tornado santo pela Igreja Católica, que teve um papel fundamental na fé cristã e foi um dos principais filósofos da Igreja. Ele foi bispo e marcou sua época com declarações muito importantes que nortearam a fé cristã. E por ocasião da doutrina dos Espíritos, quando Kardec recebeu as mensagens da doutrina dos Espíritos, estava codificando a doutrina dos Espíritos, várias mensagens do Santo Agostinho mereceram ser colocadas no corpo da doutrina, por se tratarem de posicionamentos muito importantes, muito fundamentados na moral, nos princípios cristãos. Haja vista que uma das principais respostas do Livro dos Espíritos está na questão 919A e foi dada por Santo Agostinho, uma fórmula, uma receita para que pudesse o indivíduo se melhorar a cada dia. E ele diz naquela oportunidade que a cada dia ele fazia um balanço de suas atividades durante o dia, analisando se não houvera magoado ninguém, se fizera o bem que poderia fazer, se não tivesse perdido a oportunidade de fazer o bem. Então a questão 919A tem uma importância muito grande no conhecimento da moral cristã, Mas aqui, na Instrução dos Espíritos, no capítulo 14, ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. É um texto longo, são quase 3 páginas, que eu vou tentar resumir o máximo aqui, para aproveitar, nesse nosso pequeno tempo, essa pérola que o Santo Agostinho nos deixa. E ele fala dos princípios das leis de causa e efeito, que tem muito a ver com o nosso tema reencarnação. Quando ele diz que a ingratidão é o fruto mais imediato do egoísmo. E ele desdobra falando que quando o espírito retorna ao plano espiritual, ou seja, por ocasião da morte física, ele carrega consigo todas as suas paixões, seus vícios, seus amores, E lá, no plano espiritual, oportunamente, ele vai começando a compreender melhor o seu novo estado, o que fez na sua existência aqui, se cumpriu os seus propósitos reencarnatórios, se fez o bem que poderia ter feito, porque esse discernimento ele vai desenvolvendo aos poucos, de acordo com a sua condição moral, de acordo com o seu desenvolvimento. Infelizmente, isso não acontece com todos os espíritos ao desencarnarem. É necessário que ele comece a ter uma compreensão mais clara do seu propósito, do seu papel no mundo, dos seus propósitos reencarnatórios, a sua existência, o que fez, o que deixou de fazer, as oportunidades que perdeu, se fez alguém feliz, se magoou e assim por diante. E esse balanço ele vai fazendo com o tempo, na medida em que vai tomando consciência do seu novo estado. E muitas vezes se revolta em precisar se redimir para com as pessoas que odiou ou que lhe fizeram mal. Mas ele sabe perfeitamente que ele precisa se reconciliar com esses espíritos. E numa próxima existência, numa próxima oportunidade, ele vai precisar estar junto desses espíritos para que possa se redimir ou corrigir aqueles males que ele possa ter causado
aquelas indiferenças, aquelas incompreensões, de modo que voltem a ter um relacionamento amoroso, amoroso no sentido de fraterno, no sentido cristão, ou se ainda não tiveram, passam a ter. Então, a reaproximação de espíritos por meio da reencarnação tem o maior de todos os propósitos, que é promover o amor. Que todos nos amemos, que é o propósito maior da lei divina, da lei de causa e efeito, das leis das reencarnações, para que nós nos tornemos melhores. E, por meio do amor, é a melhor forma. E aí, as relações em que o espírito teve com seus parentes, seus pais, isso tem um peso muito grande. Porque é o seguinte, que quando o indivíduo recebe um espírito na sua família, e ele vem para esse novo corpo, ele traz uma grande bagagem de suas experiências anteriores. Ela é toda a bagagem de suas experiências anteriores, todo o seu conhecimento, todos os seus amores, todas as suas paixões. Só que a essa altura, ele vem com propósitos muito claros de se reaproximar das pessoas que amava ou que odiava, de modo que possa prevalecer a reunião, o refazimento das relações. E nessa relação, ele vai estar junto de outros espíritos que também têm seus propósitos. Porque na lei divina, nada acontece por acaso. Então, todos os membros de uma família têm uma relação entre si. Alguns têm relações de outras existências. Alguns são colocados na mesma família no intuito de se melhorarem, ensinarem outros e assim por diante, mas que passam a ter uma afinidade importante por estarem naquela família. E na condição de pais e na condição de mães, os espíritos passam a ter uma responsabilidade muito grande, porque eles têm a procuração ou a missão, é difícil às vezes encontrar uma palavra adequada para falar, de educar aquele espírito que está recebendo como filho, de conduzir, porque apesar daquele espírito já ter um propósito na sua reencarnação, ter as suas provas a passar, as suas expiações a desenvolver, ele vem na condição de aprendiz, para que tenha naquela família os ensinamentos, o direcionamento para os valores morais. Por isso que momentaneamente a graça de Deus nos permite o esquecimento quando nós retornamos para a existência terrena. Porque toda a nossa bagagem, embora influencie nas nossas decisões, toda a nossa bagagem está no nosso subconsciente, mas nós nos tornamos um face de aprendizado. Então nós aprendemos os valores daquela família, nós aprendemos os costumes daquela civilização, daquele povo, os hábitos. Muitas vezes recebemos muitas influências do meio em que estamos. Sem, entretanto, macular ou ferir aqueles valores já adquiridos, principalmente se esses forem superiores. Esses são preservados, embora nesta existência nós possamos estar favoráveis a receber influências de outras pessoas. E essas influências, elas são de ter uma importância muito grande por parte dos pais e das mães, dos pais, genericamente falando, que têm a função, têm a missão de receber como filhos e conduzir aqueles filhos para um desenvolvimento moral e intelectual naquela existência. Só que, muito constantemente, eles têm uma relação anterior. E essa relação anterior pode ter sido de conflito, pode ter sido odiosa. Então, pais e filhos, apesar de receptivos para o novo ensinamento, apesar dessa relação carnal importante entre pai e filho, mas eles têm que vencer
débitos anteriores, recusas. Por isso que se compreendem esses comportamentos de crianças que logo, de forma muito precoce, começam a rejeitar pai, rejeitar mãe, criar problemas de relacionamento. Muitas vezes baseado em conflitos de outras emissões, de outras relações, de outras existências. Mas como ele teve a oportunidade de vir parar nessa família, é justamente para que tenha a oportunidade da reconciliação é que ele está ali. Então, o conhecimento da lei de causa e efeito, o conhecimento da lei de reencarnação, da doutrina dos espíritos, é fundamental para que esses pais tenham esse entendimento de como essas relações podem ser conflituosas, como essas relações podem ser difíceis, baseadas em experiências anteriores, que são carregadas, às vezes, de ódio, de mágoa e de rancor. Então, às vezes, eles têm uma existência inteira para que a relação de pais e filhos, que deve, e nas suas vezes é amorosa, possa superar as dificuldades de existências anteriores marcadas por esses conflitos. Pois bem, conhecer isso é de fundamental importância, embora não se saiba de antemão a origem daquela animosidade. Mas por dedução, e considerando que os espíritos na mesma família vêm muitas vezes com a oportunidade desse resgate, é que o indivíduo, com esse conhecimento, pode facilitar muito esse processo de acolhimento, de perdão, de compreensão, que tendem a culminar com uma relação amorosa. Santo Agostinho chama a atenção, inclusive, que nas provas mais difíceis é que nós conseguimos, muitas vezes, encerrar um ciclo de sofrimento. Porque todos nós, ao reencarnarmos, alguns de forma mais consciente, outros nem tanto, nem tão consciente, aprendemos que temos que passar por provas importantes, às vezes até expiações importantes, para nos redimirmos de atitudes impensadas, coisas ruins que fizemos. Então, quando passamos por grandes provas, isso pode ser um avanço muito grande no nosso recondicionamento, na nossa reeducação. E também que não há provas mais marcantes do que as provas dos sentimentos que afetam o nosso coração. As provas físicas, as provas têm importância, mas as mais marcantes, as que mais burilam o nosso ser, são justamente as de efeito moral, as que atingem os nossos sentimentos. Por isso que as relações entre as pessoas têm um peso muito grande nas nossas provas. Pois bem, o que se faz ou o que se deixa de fazer com relação ao crescimento, à educação dos filhos, é que vai determinar um novo comportamento para o espírito na sua prestação de contas com as leis divinas. Porque, por mais fortes que sejam essas provas, por mais intensas que elas sejam, elas nunca são mais fortes do que nós somos capazes de resistir. A lei, maravilhosa lei divina, ela nos oferece as provas compatíveis com a nossa força de seguir. Todos os espíritos superiores, o próprio Santo Agostinho confirma isso nessa passagem, nós não temos provas maiores do que nós não podemos suportar. Portanto, a maioria dos nossos fracassos é justamente por a nossa incompetência, pelo nosso desprezo para o nosso cumprimento, mas não por força de cumprir.
Isso é uma constatação importante, mas que às vezes nos faz a gente se sentir meio rebaixado. Porque quando nós fracassamos na prova, é o reconhecimento de que nós desdenhamos, que nós não demos a devida importância, de que nós falimos por incompetência. Mas nunca podemos dizer que ela foi maior do que a nossa capacidade permitia, porque a maravilhosa misericórdia divina não nos permite ter uma prova além da nossa capacidade, né? Então, a importância que esses ensinamentos nos trazem. O Santo Agostinho continua falando de que esse conhecimento de que Deus nos dá a prova que nós podemos suportar e de que a misericórdia divina está sempre nos oferecendo a oportunidade. Agora, para que isso surta o efeito importante na nossa mente, é importante ter a noção da existência após a morte, da continuação da vida. Porque numa única existência nada disso faria sentido. A misericórdia divina não se manifesta em sua plenitude numa única existência, porque é no decorrer das existências, no decorrer da vida espiritual, que acaba se revelando a misericórdia divina. E que nós precisamos estar sempre agradecidos pelas oportunidades que nos dão. E saber que o grande amor, os laços de família, muitas vezes se concretizam por muito tempo. Porque a união entre os espíritos, ela é fundamental. E muitas vezes ela continua durante a existência terrena. Muitas das nossas relações familiares na matéria são, na verdade, ligações importantes que nós temos no plano espiritual. Os espíritos afins, os espíritos que vêm há muito compartilhando uma vida. Então, nesse golpe de vista lançado por cima de tudo, ou seja, nessa compreensão das existências múltiplas, isso é por demais consolador. Porque sabemos que, como nem tudo termina uma existência, e se quando o indivíduo não consegue cumprir toda a sua prova, cumprir toda a sua missão numa existência, ele passa a ter a certeza, por meio desse conhecimento, de que novas oportunidades ele terá. Oportunidades da avaliação, da compreensão dos seus erros, dos seus acertos, das suas ligações, e de novamente programar nova existência, para que então possa ir em cada uma delas, e já ajustando essas relações, aperfeiçoando seu amor, sua compreensão, até chegar a um estágio superior. Então, porque a nossa impaciência, a ansiedade muitas vezes se resume a uma existência, às vezes nós até lamentamos de não ter tempo para fazer muita coisa, nós convenhamos, décadas diante da eternidade, é uma coisa muito pequena. Quando nós temos uma ideia da eternidade, de que as vidas múltiplas nos vão oferecendo as oportunidades, nós, sem que precise disso, ter um conformismo em aceitar os nossos erros de forma tácita, nós temos que ter a fé em Deus de que as oportunidades virão sempre, porque a misericórdia divina, ela se manifesta muito claramente nas oportunidades repetidas que nós temos em cada encarnação. A cada uma nova existência é uma oportunidade renovada para o nosso crescimento. É claro que quando nós perdemos essas oportunidades, quando nós enveredamos por caminhos errados, ao invés de nós lutarmos contra os nossos arrastamentos, quando nós nos comprazemos com esses arrastamentos equivocados, há consequência lógica, há uma responsabilidade. E a lei de causa e efeito, da mesma forma que ela nos traz prêmios, ela nos traz também cobranças. Porque isso é uma coisa natural, a lei de causa e efeito é natural, e as consequências são naturais. Então, quando nós não aproveitamos, prevaricamos nessa execução, nós assumimos erros, assumimos consequências. Mas que, quando o nosso empenho é grande,
quando nós recebemos forças para executar, e quando não conseguimos plenamente, nós temos a certeza que a misericórdia divina vai nos oferecer novas oportunidades. Uma nova existência, daqui a alguns anos, sei lá, mas que ao retornar no plano espiritual, a gente tem uma visão mais ampla disso tudo. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.